Olá! Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a ansiedade. Esse último final de semana eu postei uma enquete nos meus stories no Instagram que perguntava o seguinte: nesses quase 90 dias de distanciamento social, o que você tem mais sentido, ansiedade ou tristeza? E 73% das pessoas que responderam alegaram estar sentindo ansiedade. E foi um número bem expressivo de respostas que nós tivemos, né? Então eu queria hoje falar sobre esse tema e inclusive aproveitar e fazer um convite para você que ainda não me segue nas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Então fica à vontade, dá uma passadinha lá, vê o que eu ando postando. Eu estou todos os dias postando algum conteúdo. E hoje então vamos falar sobre esse tema que é muito atual, que é recorrente e que está aí tirando o sono, digamos assim, da maioria das pessoas. A primeira coisa que nós precisamos pontuar é que a ansiedade, em até certo ponto, ela é normal. Nós temos ansiedades, inclusive, boas. Quando nós estamos esperando alguma coisa, ansiedades positivas, a espera de um filho, quando nós estamos esperando um filme que a gente tem muita vontade de assistir, quando a gente está esperando um encontro amoroso que foi marcado e que a gente sente aquele friozinho na barriga, tudo isso é um anseio por algo que vai acontecer. E tudo isso é plenamente normal e plenamente saudável dentro da nossa condição de seres humanos. O grande problema passa a ser quando essa ansiedade ela vai se transformando em algo doentio. Em que sentido? No sentido de que essa ansiedade começa a nos causar mal, começa a atrapalhar o rumo normal, o curso normal da nossa vida. Então, nós dizemos que a ansiedade ela é um subproduto do medo. Na realidade, o medo ele é inato. Todo ser humano tem medo, até porque é necessário para a preservação da espécie. Então, o medo, nós não temos como dizer eu não tenho medo. Sim, todo mundo tem medo, mas todo mundo tem medo mediante um perigo real. A grande questão da ansiedade como subproduto do medo é justamente quando ela ultrapassa a questão do anseio por algo que vai acontecer, positivo, como os exemplos que eu dei ainda há pouco, e passa a se tornar um medo desproporcional a algo que não aconteceu e que tem chances de nem vir a acontecer. Então essa é a que nós chamamos de ansiedade paralisante. A ansiedade que ao invés de te proteger, te adoece. O grande mote da situação é: você é ansioso ou você está ansioso? As pessoas que responderam a minha enquete, elas podem somente estar ansiosas mediante a situação que nós estamos vivendo. Porque uma pandemia a nível global, como essa que nós estamos passando, com um distanciamento social de quase 3 meses, não é algo natural. É algo que foge totalmente ao controle. É algo que foge totalmente à normalidade. E é normal, absolutamente justificável nós estarmos ansiosos diante disso. Porque nesse caso, a nossa ansiedade tem muito mais a ver com a falta de controle do que vai acontecer. Porque entendam, dentro da nossa realidade normal, nós supomos que controlamos alguma coisa. Nós supomos que temos o controle sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas relações. Só que na realidade, isso é a maior fake news que existe. Nós não controlamos absolutamente nada. E essa pandemia e esse momento veio justamente nos mostrar o quão incontrolável são as coisas e como é pequeno o nosso poder diante da realidade. E aí, uns sentem tristeza, principalmente por estarem isolados, sentem tristeza por não estar se relacionando. Outros sentem ansiedade, a maioria sente ansiedade, porque acha na realidade que não tem controle sobre o dia de amanhã.
Mas o fato é que nós nunca tivemos o controle sobre o dia de amanhã. Na verdade, nós não temos o controle sobre o próximo momento. O único controle que nós temos é o do agora. São esses 3 segundos de presente onde eu estou falando com você e você está me ouvindo. De resto, não há controle. E essa ansiedade que nós estamos sentindo e que nós estamos vendo se avolumar diante da humanidade num momento de crise como esse, é justamente a percepção de que não se pode controlar coisas, fatos e nem pessoas. É importante pontuar se você já era ansioso antes de tudo isso estar acontecendo. Se você já enxergava perigo em tudo, se você já tinha algum tipo de compulsão, seja ela alimentar, sexual, enfim. Se você já tinha alterações de sono, uma insônia muito grande ou muita vontade de dormir. Esses são sintomas típicos do ansioso. Se você já tinha tudo isso, alteração de humor, tensão muscular, é provável que agora, com esse momento pandêmico, esses sintomas eles sejam agravados e o pior, acompanhados de sintomas físicos, como falta de ar, tontura, náusea, diarreia, dificuldade de engolir, dificuldade para respirar. Então, esses sintomas físicos podem se unir a esses outros sintomas que você já carregava e literalmente fazer da tua vida, nesse momento, um inferno. Então, o que é mais importante? O que é mais importante num momento como esse? Entender que nós não temos o controle das coisas. Sair daquela zona do eu sei e ir tranquilamente para aquele outro lado do não sei, sem sentir por isso nenhuma responsabilidade ou nenhuma culpa. Nós de fato não sabemos o que está acontecendo. Nós não temos noção do que vai acontecer. Então, por que debilitarmos a nossa saúde física, emocional, psíquica por algo que nós literalmente não temos o que fazer? Eu costumo dizer sempre assim, quando você está muito ansioso, porque o ansioso ele está sempre o quê? Em vigilância, se preparando para um perigo futuro. É como se uma tragédia ela tivesse prestes a acontecer daqui a 5 minutos. Então, um exercício que dá uma aliviada nessa ansiedade é o seguinte: imaginem os piores cenários possíveis que pode advir da pandemia. Então, qual é de verdade o teu maior medo em relação à pandemia? É perder o emprego? É contrair o Covid-19? É perder algum ente querido? É você mesmo morrer por causa da doença? Quais são os teus maiores medos em relação a esse momento? Anota isso. Escreve isso no papel, que geralmente quando a gente coloca no papel os nossos medos, eles tendem a diminuir. E aí, posto isso, o cenário pior que tu possa imaginar, pensa assim, o que eu posso fazer a esse respeito? Eu não tenho como controlar se a empresa em que eu trabalho, se o meu negócio, ele vai continuar ou não. Eu não tenho como controlar se eu vou contrair esse vírus, embora eu me cuide, eu tenha todos os cuidados, mas eu não tenho esse controle. Eu não tenho como controlar se alguém da minha família vai contrair e se é do grupo de risco, vai chegar a morrer por isso. Nós não temos como controlar, mas a gente pode colocar no papel os nossos maiores medos e colocar estratégias para agir se isso acontecer. Esse exercício ele é super poderoso para nos dar uma sensação, ainda que um pouco falsa, de controle. É como se a gente tivesse um plano. E só pelo fato da gente ter um plano, a sensação é que as coisas se acalmam dentro de nós. Então, se você não é ansioso, você está ansioso em função de tudo que está acontecendo, não se preocupe. Provavelmente, tudo vai passar e também você vai voltar ao teu estado de normalidade. Se você já era ansioso antes e agora está pior, busca fazer esse exercício. Coloca esses cenários, coloca as estratégias que você utilizaria caso essas coisas acontecessem, coloca no papel. É como se tu tivesse ali um mapa da mina, um plano A, um B e um C, para caso algo venha a acontecer. E não esquece que nós não podemos controlar nada. A única coisa que a gente tem controle é sobre as nossas emoções.
Então, pensando nisso, se exercita para controlar a tua emoção, porque quando desordenada, ela vai te adoecer. E vamos pensar o seguinte, se existe uma crise, como a que nós estamos vivendo agora, que na realidade a ideia é que o vírus causou tudo isso, mas nós sabemos que o mundo já andava doente muito antes do vírus chegar. Então, se existe uma crise, ao invés da gente enxergar ela como uma maldição, como um castigo, a gente precisa começar a enxergar a crise como uma oportunidade, como uma bênção. Porque dessa crise, porque hoje se instituiu no mundo uma crise econômica, uma crise da saúde, uma crise política, uma crise emocional. Então, na realidade, a gente tem uma crise da humanidade na atualidade, né? Atualmente. Então, é importante a gente entender que essa crise veio nos ensinar. Essas crises que vieram junto com o coronavírus vieram nos ensinar. E nos ensinar o quê? A sermos humanos melhores. E nesse processo, o autoconhecimento, ele é um grande aliado. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei exatamente quais são os gatilhos que acionam a minha ansiedade, que acionam esse medo e essa idealização de algo muito ruim que vai acontecer. E eu conhecendo isso, eu limito a minha exposição a essas coisas. Então, a palavra de ordem é: se autoconheça. Um sábio da antiguidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. É um conselho tão antigo, mas que tão pouco é praticado. E por isso, nós, humanidade, estamos hoje nessa situação. É imperioso nós nos voltarmos para dentro. Vamos pensar que essa pandemia foi uma oportunidade de nós termos mais tempo, de nós estarmos dentro de casa, para que a gente realmente se volte para dentro, para o que nós somos, para o que nós gostamos, para aquilo que nós não toleramos, para aquilo que nós tememos. É muito importante esse movimento. Eu acredito que as bênçãos desse momento que nós estamos vivendo, que está causando tanta ansiedade, que está causando tanta tristeza, as bênçãos são justamente nós enxergarmos a nós mesmos, com todas as potencialidades que temos e com todos os defeitos que ainda carregamos. Isso feito, começar um caminho novo, rumo à nossa felicidade.